falar sobre os compradores, como trabalhar com os compradores, é esse o tema de hoje, e é de resto, o foco é nos compradores, ou seja, vamos nos esquecer por um pouco da questão do vendedor, do proprietário, dos serviços que lhe temos de prestar. O foco hoje é, de facto, os compradores. Há, aliás, uma tendência em equipas mais largas, em equipas mais vastas, para diferenciar a equipa em agentes de vendedores e agentes de compradores, porque de facto tudo no imobiliário e cada vez mais requer uma especialização. Não é esse o caso de hoje, não é disso que vamos falar. Vamos hoje dar algumas dicas, vamos hoje falar um pouco sobre alguns cuidados que qualquer agente imobiliário, qualquer comercial, qualquer consultor deve ter quando trabalha com compradores. É disso que nos vamos ocupar hoje. E é sobre isso que vamos tentar falar. O meu nome é Bruno Santos, sou diretor da Academia APMIP e formador imobiliário, e aquilo que vamos ver hoje é entender o cliente comprador, as suas preocupações, as suas necessidades, qualificar o cliente comprador e oferecer-lhe um serviço diferenciado. É sobre isto que nos temos de preocupar, é sobre isto que temos de falar no webinar de hoje. Isto obriga a um novo paradigma e a repensar o próprio modelo de negócio. Trabalhar bem os clientes compradores implica tudo isto. Muitos de nós estão habituados, e bem, a considerar o vendedor, o proprietário, como cliente, aquela pessoa com quem vamos celebrar um contrato. É esse proprietário que o agente vai servir. É ele que se vai dedicar a 100%. Eu costumo dizer que isto é verdade, mas que não podemos esquecer o cliente comprador. E muitas vezes é esta a expectativa que o cliente comprador tem. Vem ter connosco, pretende os nossos serviços e acha que é ele o cliente. E a razão do webinar de hoje é um pouco isso. Nós às vezes estamos tão habituados a ver o vendedor, o proprietário e bem como o cliente, que nos esquecemos dos serviços, que nos esquecemos da distinção do serviço que temos de oferecer ao cliente comprador. E é sobre isto que vamos falar. Não se esqueçam que além desta questão do paradigma e do próprio modelo do negócio, é importante hoje mais do que nunca trabalhar à distância. Vale sempre apenas insistir nisto e a crise que estamos a atravessar obrigou-nos a pensar nisto e a refletir sobre isto de uma forma muito, muito profunda. Os tempos mudaram, estamos em plena pandemia, não sabemos quanto tempo vamos ter estas medidas restritivas e precisamos cada vez mais de trabalhar à distância. Trabalhar à distância com os próprios clientes. Eu sei que a atividade imobiliária exige alguma proximidade e que não é possível fazer algumas coisas e prosseguir algumas atividades sem essa proximidade. Não posso visitar casas, mas há outras coisas que posso perfeitamente fazer com recurso a ferramentas que hoje existem e que estão cada vez mais eficazes. Plataformas de reuniões e de videoconferência, o Zoom, o Google Meet. Estas ferramentas vieram para ficar e é importante que na agência imobiliária sejam postas em cima da mesa, no trabalho, na relação que tem de estabelecer-se com os clientes. Para além disso, obviamente, temos de manter hoje e respeitar todas as diretrizes emanadas das autoridades públicas e sanitárias, o uso de máscaras, o álcool gel nas lojas, enfim, mas não é disso que vamos falar hoje. O que querem os compradores? Bom, querem basicamente três coisas fundamentais. Querem dedicação, querem sentir que estamos com eles, que queremos resolver os seus problemas, que estamos à procura de uma solução para os seus problemas, querem serviço, querem um serviço diferenciado, querem que estes serviços possam resolver os seus problemas, possam corresponder às suas expectativas e querem rapidez.
se de facto querem comprar alguma coisa, se de facto querem intervir no mercado imobiliário, não querem estar aqui à espera muito tempo. Esta noção de rapidez é sentida hoje por todos os agentes imobiliários. É isto que os clientes querem e eu tenho de ir ao encontro daquilo que os clientes querem. Mas antes disso, eu tenho de saber se quero trabalhar com este cliente, se quero servir este comprador em concreto, se podemos chegar a um acordo. Porque eu posso não querer trabalhar com todos os compradores. É um pouco como o cliente vendedor. Dou-vos aqui o exemplo do cliente proprietário. Eu não posso angariar todas as casas. E isto acontece assim também com os clientes compradores. Alguns podem ser meros curiosos, podem não passar na minha triagem, digamos assim, andam a ver casas, ou nem sequer têm condições pessoais ou financeiras para comprar, não me interessam. Eu preciso, antes de mais, de perceber a motivação da compra. Vai mesmo comprar? Tem condições para comprar? Qual a sua motivação? Qual a razão que está por trás deste cliente ter chegado agora ao mercado imobiliário? E vai comprar quando? E tem capacidade financeira para o fazer? A seguir, tenho de lhe explicar o meu método de trabalho. Ele precisa de saber quais as vantagens que tem por trabalhar comigo. Precisa de saber que somos únicos, que eu sou o agente indicado para trabalhar com ele. Ou seja, isto é absolutamente fundamental. Não podemos ter nenhuma dúvida acerca disto. Ele precisa de saber que somos únicos, que eu sou o agente indicado para trabalhar com ele. Isto é fundamental. Os clientes não valorizam muitas vezes isto porque nós também não nos esforçamos na nossa diferenciação. Eu espero que os problemas que sentimos há pouco já estejam resolvidos e que estejam todos a ouvir. Se puder algum dizer-me que sim, utilizem a barra e digam-me só que o som está bom, para eu saber. Se houver um ou dois que me responda, ok, já percebi que está tudo bem. Ok. Já recebi informações suficientes, já recebi respostas suficientes, que está tudo bem. Foi só uma verificação para ver se os problemas que tivemos há pouco e que nos atrasaram o início deste webinar não se repetiriam. Ok, vamos prosseguir. Portanto, esta questão de sermos únicos, de conseguirmos mostrar a nossa diferenciação é essencial. Por uma razão simples. E temos de nos pôr muitas vezes na pele do cliente. Os clientes acham que as imobiliárias são todas iguais. Eu preciso de lhe explicar por que razão sou diferente. Como é que eu vou qualificá-lo? Preciso de lhe explicar o meu processo, o meu método, o meu sistema de atendimento a clientes compradores. Como é que eu vou pesquisar as casas por ele? Como é que eu vou ajudá-lo? As minhas competências de negociação, a forma como eu vou conseguir o melhor preço para ele. Eu vou ser, no fundo, os olhos do cliente. Eu vou trabalhar lado a lado com ele. Vou conduzi-lo no processo. Estou sempre e estarei sempre ao lado dele. É isto que eu tenho de lhe transmitir. Não sou um agente do vendedor. Estou ali para o representar, para o ajudar a ele. Mas, acima de tudo, como vos dizia há pouco, tenho de ser eu a perceber se quero verdadeiramente representá-lo, se quero trabalhar com ele, se podemos chegar a um acordo. Reparem, eu dizia há pouco que isto é o que se passa quando atuamos como agentes do vendedor. Eu não sou obrigado a aceitar qualquer angariação. Eu posso e devo recusar uma angariação se ela não cumprir aqueles requisitos mínimos que eu acho que são indispensáveis para poder prestar um bom serviço. E quais são esses requisitos mínimos? Pois, se a casa, por exemplo, não está a preço de mercado, ou se não tem condições, por exemplo, por falta de documentação para poder ser comercializada, e eu recuso esse negócio porque não posso trabalhar sem esses requisitos. Porque qualquer angariação me custa dinheiro, porque me vai obrigar a investir mais ou menos consoante o sistema de angariação das empresas, mas vai-me obrigar a investir tempo desde logo, ou placas,
Ora, o representante do comprador também pode negar um comprador que não tem os atributos mínimos, que não tenha motivação para a compra, ou que não tenha capacidade financeira, ou cujo tipo de pedido imobiliário é, para mim, que conheço o mercado, completamente inviável. Portanto, eu tenho de conhecer os diferentes tipos de comprador e tenho de saber como servir cada um deles. Quais os aspectos do meu serviço que cada um deles mais valoriza e por aí fora. E neste sentido, eu acho que é muito importante que as empresas desenvolvam, adaptadas a cada zona, aquilo a que eu chamo o guia de compradores, ou um manual de compradores. O que é isto? É um pequeno manual que eu posso fazer, pode ter 10 páginas, pode ter 20 páginas, pode ter 30 páginas, pode ir sendo melhorado ao longo do tempo, com tudo aquilo que um comprador precisa de saber para adquirir um imóvel na minha cidade. Qualquer coisa que eu dou ao comprador no início da relação para valorizar os meus serviços. Ponho aqui uma descrição do mercado imobiliário local, com as tendências de preços, as diferentes zonas da cidade, os passos do processo, desde a primeira visita até à escritura. Ponho aqui conteúdos importantes para quem anda a comprar a casa, os segredos da negociação, mas além destes aspectos comerciais, alguns aspectos jurídicos, desde o contrato de promessa de compra e venda à escritura, o que é, o que isto representa, aspectos fiscais, que impostos é que vão estar associados à transação, aspectos financeiros do crédito hipotecário, que em muitas das transações, como vocês sabem, é essencial. Enfim, qualquer coisa que me valorize aos olhos do comprador. Que este veja a quantidade de coisas que eu sei e que posso fazer por ele. Às vezes perguntam, mas então eu vou dar esta informação toda ao cliente, ele vai ficar a saber quase tanto como nós, descansa, não vai nada. Ele vai ficar admirado, vai ficar positivamente impressionado com os vossos conhecimentos, com o vosso know-how, com tudo aquilo que vocês podem fazer por ele e, sobretudo, vai perceber a quantidade de domínios, a quantidade de matérias que é preciso dominar numa transação imobiliária. Não basta ver casas, porque isso toda a gente vê, e dizer se gostamos da lareira ou se a garagem é espaçosa. É preciso, para uma transação imobiliária, dominar um conjunto de matérias que um comprador isolado, se não é um especialista, se não é um profissional, não consegue. É preciso ter conhecimentos jurídicos, é preciso ter conhecimentos comerciais, é preciso ter conhecimentos fiscais e financeiros, é preciso dominar aspectos da negociação. Nenhum cliente isolado consegue isto. Utilizem guias, utilizem manuais para que ele perceba a quantidade de matérias, a quantidade de know-how que é preciso ter para poder ir do princípio ao fim com sucesso numa transação, num negócio imobiliário. No fundo, o que eu pretendo é mostrar-lhe que sou o especialista local, a pessoa indicada para ele ter ao seu lado, para o assessorar, para ser o seu advogado neste processo de compra de um imóvel na minha cidade, na minha zona de posicionamento. Não há ninguém melhor para o assessorar do que eu. Sabem porquê? Porque isto é importante, porque o cliente não distingue muitas vezes os profissionais com quem trabalha e põe o foco apenas nas casas. O melhor agente quem é para ele? É aquele que lhe mostrar a melhor casa. Mudem isso, mudem essa percepção. Ele deve perceber que quer trabalhar convosco, que precisa de vocês, antes de ver o que quer que seja. O foco não pode ser o imóvel, o foco tem de ser o serviço. E nos clientes compradores, é a minha opinião, muito mais até que nos vendedores. Porque no vendedor, no proprietário, ele está focado no seu imóvel, é o imóvel dele, é o imóvel que ele quer vender e não consegue abstrair-se disso. Ora, o comprador ainda não tem imóvel nenhum. Às vezes ainda não viu nada e nós temos de o seduzir com o nosso serviço, com a nossa diferenciação. Temos de mostrar que somos os especialistas imobiliários. E eu julgo que muitas vezes isto não é feito. O foco também, por erro de percepção, passa a ser o imóvel também para o consultor, também para o agente. E isto não devia ser assim. Outro aspecto essencial
tem a ver com a forma como comunica o meu cliente e também como obtenho a informação. É importante tudo o que me ajuda a segmentar os clientes, a dividir os clientes por grupos, como é que os clientes obtêm hoje a informação. Hoje, e isto não se verifica apenas no imobiliário, como vocês sabem, costuma dizer-se que o cliente está cada vez mais bem informado, que o cliente é cada vez mais exigente. Isto é verdade. A informação circula hoje a grande velocidade. Toda a gente tem acesso à informação, nem sempre correta, é certo, mas toda a gente tem acesso de uma forma fácil à informação. Eu preciso saber como é que o meu tipo de cliente obtém a informação. E preciso que ele me diga como quer ser informado, com que frequência e por que meio. Para determinadas coisas que podem surgir ao longo do processo, quer SMS, quer uma chamada telefónica tradicional, quer videochamada. Hoje os meios para comunicar proliferam. Temos as mensagens, o telefone normal, o e-mail, o WhatsApp, o Skype. Nem todos os clientes usam todos estes meios. Alguns usam todos estes meios e alguns preferem mais uns meios que outros. E hoje os meios e a panóplia de meios que nós temos para comunicar mudou. Eu aqui há dias fiz um webinar em que falei bastante dos millennials, esta geração, enfim, chama-se assim a geração que nasceu, enfim, de uma forma simplista para não complicar muito, que nasceu aí pelo início dos anos 80 até ao meado dos anos 90. Terão hoje os mais velhos cerca de 40 anos e os mais novos cerca de 25, ou seja, estão já no mercado imobiliário. E eles, evidentemente, não comunicam como aquela geração que tem hoje 60 anos ou 65. Se calhar querem receber coisas por WhatsApp, ao passo que alguns dos mais velhos nem sequer e-mail utilizam, ainda vão à loja falar e querem tudo em papel ou conversar de olhos nos olhos. Portanto, eu tenho que perceber que tipo de cliente tenho e de que forma quero ou quer ele interagir comigo. Perguntem como querem ser informados, como querem comunicar convosco. Só assim eu vou conhecê-los e só assim posso ir ao encontro das expectativas que eles têm em relação a esta matéria da comunicação. E depois tenho de os qualificar. A qualificação de qualquer cliente, seja vendedor ou comprador, é fundamental. Eu tenho de determinar a motivação da compra. Tenho de fazer perguntas de qualificação, perguntas sobre o preço, perguntas sobre o imóvel que pretendem, há quanto tempo procura, ou seja, isto não é uma formação sobre esta área, mas deixo aqui de relance e deixo aqui ao correr da pena um pouco aquilo que é preciso perguntar, é preciso qualificar, é preciso perceber quem temos, ou seja, há quanto tempo procura, quando é que precisa de mudar, por que razão vai mudar. Ou seja, precisa de uma casa maior, precisa de uma casa mais pequena e vai comprar com capitais próprios ou com recurso a crédito hipotecário e se encontrar hoje a casa perfeita, qual vai ser a sua atitude? Eu preciso de conhecer o cliente, preciso de o qualificar, preciso de perceber a urgência que há neste negócio, preciso de perceber as condições materiais, as condições que existem de facto para podermos concretizar este negócio. E preciso de compreender os obstáculos financeiros que os há e outros problemas que podem surgir. É um assunto da máxima importância. A qualificação financeira é hoje essencial. Eu não posso saber apenas que tipo de imóvel o meu cliente precisa, se quer 2 quartos ou 3 quartos, se precisa de uma garagem para 2 carros. Eu tenho de dominar a parte financeira. Eu tenho de ser o especialista também nesta área. O cliente comprador quer um especialista ao seu lado. E eu tenho de ser este especialista. Tenho de lhe mostrar que sou este 2 em 1. Sou especialista tanto no mercado imobiliário, com tudo aquilo que o mercado imobiliário supõe e exige, e sou um especialista também na área financeira. Eu insisto sempre muito neste ponto, porque ser reconhecido como especialista é fundamental. É como os médicos. Quando temos um problema concreto, vamos a um especialista, não vamos a alguém que domina apenas o assunto pela rama. Se nos dói a garganta, vamos ao otorrinolaringologista. O agente imobiliário tem de ser o especialista da sua zona, em termos imobiliários. Tem de ser o especialista financeiro. Tem de ser o especialista em todos os assuntos, em todos os problemas que o cliente comprador possa ter. Eu, como cliente, quero trabalhar
com um especialista. Quero que seja ele a acompanhar-me. Quero que seja ele o meu advogado. É isto que eu preciso de ter. E preciso também de saber comunicar o meu valor, de saber mostrar a diferenciação dos nossos serviços. Porque, como vos dizia há pouco, a ideia errada que o cliente tem é que as imobiliárias e, portanto, os agentes são mais ou menos todos iguais. Ora, isto não é só mostrar casas e tratar de crédito. Nós temos de oferecer um verdadeiro serviço de valor acrescentado. Devemos oferecer ao cliente a nossa experiência negocial. O cliente tem de sentir que eu estou ao seu lado e que vou fazer com ele a melhor oferta ao proprietário, a melhor proposta. O cliente tem de perceber que eu estou ao seu lado, que sou o seu representante, o seu amigo, aquele em quem ele pode confiar. A pessoa a quem pode transmitir tudo o que lhe vai na alma, para os assuntos de natureza imobiliária, para os assuntos de natureza financeira e até para outros. Tem de haver esta relação de confiança, assente em serviços diferenciados. É uma das coisas que o cliente comprador mais preza. Ter alguém que o vai ajudar a fazer o melhor negócio possível, que o faça sentir-se mais seguro. Eu posso contar para isso ao cliente algumas das estratégias que podemos usar. Posso ensiná-lo, posso dar-lhe um cheirinho das ferramentas, das técnicas, dos argumentos que nós temos, porque é um aspecto que sem dúvida poderá valorizar. Eles não sabem negociar, não estão no negócio da compra e venda de imóveis como nós. Eu posso socorrer-me de alguns trunfos que um cliente comprador sozinho não tem. O que é que ele espera de mim? Quais são as suas expectativas? Há uma questão que eu acho que é fundamental e que deve ser colocada sempre aos clientes, que é de saber se já intervieram no mercado imobiliário com outros agentes, não só neste momento para este negócio em concreto, mas no passado, há 5 anos, ou há 7 anos, ou há 10 anos, já podem ter comprado ou vendido. E essas experiências muitas vezes foram para eles terríveis. E eu tenho que saber quais são os medos deles, o que é que eles sentiram dessa vez, até para saber o que é que eu tenho de fazer agora, para que ele possa sentir-se com confiança. Que serviço espera de mim? O que é que correu mal de outras vezes em que esteve no mercado imobiliário? Em que pontos precisa de mais ajuda? É importante que o cliente perceba isto, que perceba que eu tenho um sistema, que não estou só a mostrar casas atrás de casas. Por exemplo, quando lhe vou mostrar casas, e isto é um exemplo, podemos pegar em várias coisas e tentar fazer a nossa diferenciação, e vocês saberão de que forma é que, tendo em conta a vossa empresa, o nicho de mercado para o qual estão vocacionados, as condições culturais e materiais e imobiliárias da vossa cidade, vocês saberão melhor do que ninguém conseguir construir essa diferenciação. Mas, por exemplo, no final de cada visita, por exemplo, eu posso pedir ao cliente que preencha um pequeno questionário sobre a casa que acabou de visitar e classificar de 1 a 5 ou de 1 a 10 a casa em geral, a localização em si, o preço, a sala, a cozinha. Isto para quê? Para eu perceber, mesmo que ele não queira comprar, mesmo que ele me diga que aquela não quer comprar, para eu perceber o que é que ele mais valoriza no imóvel, para me ajudar a ajudá-lo no dia seguinte. No fundo é isto, ou seja, tornem a experiência de comprar uma casa uma coisa diferenciada para o cliente. Hoje, em termos de marketing, fala-se muito nisto, diz-se que comprar é, acima de tudo, uma experiência, que os clientes valorizam muito esta parte sensorial, esta parte da experiência, pois então proporciona-lhes uma experiência diferente a que ele não esteja habituado. Outro ponto fundamental, para entrarmos no fim e no final, nos últimos pontos daquilo que eu vos queria dizer hoje neste webinar, tem a ver com o pós-venda. A relação, qualquer relação comercial, não acaba na escritura. É preciso saber acrescentar valor após a compra. O processo, para nós, não acaba aqui, não pode acabar aqui. Este follow-up é essencial. Manter contacto com o cliente. Manter o contacto com todos os clientes. Saber se estão bem. Eu acho que, infelizmente, a relação com os clientes compradores quase sempre morre no dia da escritura. É pena. Devia começar aí.
Eles podem vir a comprar apenas só daqui a 10 anos, eu sei disso, mas conhecem todos os anos pessoas que vão comprar ou vender, amigos, vizinhos, familiares, colegas de trabalho. E neste sentido, eu proponho sempre que as imobiliárias façam um plano de contactos. Isto tem que ser gerido, porque se isto não for gerido, se não tiver ferramentas para o fazermos, se não houver ferramentas para o fazermos, isto vai ser esquecido, isto vai ser ultrapassado pelo dia-a-dia, pelas coisas que temos que fazer todos os dias e que não vamos conseguir chegar lá. Ou seja, alguns dias após a escritura, telefonar, saber se está tudo bem. Mais alguns dias após a escritura, uma segunda chamada, saber como está a mudança, se correu tudo bem, se precisam de ajuda, e já vamos falar em relação às mudanças, quero já falar-vos, não me vou esquecer de um ponto importante. Depois, 1 mês ou 2 meses após a escritura, mais uma chamada, eventualmente passar lá, criar laços, ver como é que se instalaram, manter esta relação para sempre e pedir-lhes recomendações. Os nossos melhores recomendadores são aqueles que ainda estão quentinhos, aqueles que têm uma relação connosco, aqueles que estão satisfeitos, aqueles que acabaram por fazer um negócio à conta, por conta e devido aos nossos conhecimentos, ao nosso trabalho, à nossa colaboração. Não nos esquecermos das datas de aniversário dos nossos clientes, o aniversário pessoal e também, por exemplo, porque não, o aniversário da compra da casa, uma chamada, sabe que dia é hoje? Há 1 ano ou há 2 anos estávamos a fazer a escritura da compra da casa. Está tudo bem? Pedir-lhe recomendações. E àqueles que nos enviam recomendações, àqueles que mantêm este contacto permanente connosco, dar pequenas ofertas para eles perceberem que nós também valorizamos aquilo que eles dão, aquilo que eles nos dão. Oferecer um livro, uma coisa barata, obviamente, mas oferecer um livro, fazer este investimento, oferecer um livro, uma pequena peça para a casa, os valores variam muito de pessoa para pessoa. Neste processo de aproximação ao cliente, de manter o contacto com ele, eu tenho de me aperceber de quais são os valores de cada um, o que é realmente importante na vida de cada cliente. Aquilo que um dos vossos clientes mais preza pode ser diferente para o outro. Se um casal tem um filho, por exemplo, ainda pequeno, e eu noto que toda a vida familiar está muito organizada em torno do filho, eu vou ter isso em atenção. Se eles me enviam recomendações, eu se calhar, para pagar esse favor, vou oferecer um pequeno brinquedo ao miúdo. Mas se for um casal jovem, ainda sem filhos, se calhar ofereço-lhes outra coisa qualquer, pode ser um livro, se um deles em conversa me disse que gostava muito de ler ou me falou num autor que aprecia. Com estes clientes antigos e a todos, é preciso que o nosso nome se mantenha na cabeça deles. Quando alguém lhes fala de que vai comprar ou vender, isso vai-lhes acontecer na vida pessoal, vai-lhes acontecer no emprego, é importante que seja de nós que eles se lembrem logo, imediatamente, em primeiro lugar. E isto obriga a este sistema permanente de contacto com todos aqueles clientes, e neste caso tanto servem os compradores como os vendedores. É necessário telefonar em datas próprias, é necessário ter um sistema de contacto permanente com newsletters, por exemplo, com envio de informação importante. Eu às vezes sinto que as newsletters e a informação que depois vamos mandando aos clientes está muito centrada na empresa e não no cliente, ou seja, a empresa gosta de comunicar aquilo que é importante para a empresa. Eu gosto de comunicar aquilo que é importante para o cliente. O cliente não quer saber se mudamos de sistema informático e fizemos esse investimento. Eu também posso informar isso, ou se formos uma rede, se abrimos mais não sei quantas lojas noutro ponto do país qualquer, onde ele sequer nem nunca foi. Eu também posso informar isto, mas eu tenho que lhe dar, nesta forma de comunicar, eu tenho de lhe fazer chegar, é sobretudo aquilo que é importante para ele. A valorização imobiliária, por exemplo, desde que ele comprou até agora. As tendências de preços, algumas dicas importantes sobre aspectos fiscais ou por aí fora. Aquilo que é importante para ele. Não se esqueçam disto. Nesta comunicação, neste sistema permanente de contacto com os clientes, não esquecer aquilo que é importante para eles. E antes de terminarmos, eu não me esqueci que há pouco estava a falar-vos da mudança, uma ideia que eu acho interessante é uma carrinha da empresa que possa ser emprestada aos clientes compradores para eles
fazerem as mudanças. Isto é uma coisa, como vocês veem aqui nestas imagens, já muito comum em alguns países. Vocês sabem que as mudanças são uma coisa complicada. Qualquer pessoa tem sempre um móvel ou um sofá ou qualquer coisa que não cabe no carro. E recorrer a uma empresa de mudanças é caro, nem todas são profissionais, e eu hoje consigo comprar uma carrinha destas barata, também não precisa de ser uma carrinha nova, ou seja, ela não vai fazer muitos quilómetros, não é para ir ao Algarve, é só para andar na minha cidade. Gasto algum dinheiro na vinilização, para decorar com o nome e as cores da minha empresa, e depois vou afetá-la a uma dupla utilização. Nos dias normais, quando não há nada para fazer, quando não há mudanças, uso-a como se fosse um verdadeiro outdoor na minha cidade. Vai haver uma festa, vai haver um concerto, vai haver uma feira, vai haver um jogo de futebol, eu vou no dia anterior estacioná-la estrategicamente num ponto visível. Se há um comprador que compra e que precisa de fazer uma mudança de um móvel mais complicado ou por aí fora, ou mesmo que não me diga nada, eu ofereço-lhe, eu disponibilizo, eu dou-lhe este serviço diferenciador. Eu empresto-lhe a carrinha. Ou seja, se não houver mais questões, damos então aqui por terminado o nosso webinar de hoje. Agradeço a todos. Peço mais uma vez desculpa pelos problemas técnicos e de som que tivemos no início deste webinar. Bom trabalho e espero ver-vos outra vez, ver-vos ou ouvir-vos ou ler-vos nas caixas de comentários em algum webinar proximamente. Obrigado.